Mas agora a gente vai trazer aqui um ingrediente importante para entender melhor esse quadro. O deputado Vitor Hugo, ele é líder do governo na Câmara dos Deputados. Deputado, boa tarde. O senhor me ouve bem? Ouço sim, Dani. Boa tarde, Carol, e a todos da CNN. Boa tarde. Muito obrigada. Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente aqui no CNN 360 como é que está esse movimento de aproximação, ele é progressivo, do governo com partidos de centro. Há também aí essa mensagem, o presidente falando menos com a imprensa, discutindo menos em público, digamos assim. Como é que o senhor vê aí essa série de movimentos, primeiro para aproximar da política e baixar um pouco o tom que nos últimos dias está bastante exacerbado por conta dos acontecimentos da política, enfim? Bom, Dani, primeiro é importante dizer que essas aproximações que o presidente Bolsonaro tem feito que o governo federal como um todo tem feito com partidos, que incluem partidos de centro, é algo extremamente legítimo e até necessário nesse momento que nós estamos enfrentando a crise da Covid-19. Né? O governo federal precisa dar respostas mais rápidas e mais bem organizadas para que a gente continue salvando vidas e preservando empregos dos brasileiros, que são as duas grandes vertentes de atuação do governo federal como um todo. Lógico que o Ministério da Saúde tem um grande papel, mas sempre preocupados, né? O governo federal sempre preocupado com a questão também econômica. E, então, essa participação, esse movimento de hoje, né, de um café da manhã junto com o PSC, que é um partido que é preciso reconhecer, desde o ano passado, quando não havia até uma decisão de governo de constituir uma base formal na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, o PSC, até por uma questão de alinhamento programático, ideológico, sempre apoiou o governo. Eu lembro do ano passado, que na liderança do governo, junto com o líder André Ferreira, ele vindo, participando das discussões e articulando para que a gente conseguisse ou fazer uma resistência a alguma pauta que fosse contrária ao governo, ou até para alavancar outras pautas, né? Conviveu intensamente conosco aqui durante a Previdência, e agora nada mais natural que quando o governo decide fazer uma base, constituir uma base formal, que o PSC integre essa base. Então, faz parte do contexto, como você muito bem falou, de diminuição de tensões. Lógico que o presidente, o governo federal tem a intenção de harmonizar o máximo possível, sem, lógico, abrir mão das competências que são constitucionalmente garantidas ao Poder Executivo, e é preciso que essas balizas sejam muito bem estabelecidas para que cada poder possa exercer a sua função, as suas funções típicas garantidas na Constituição, sem adentrar o campo do poder ao lado. Então, é nesse sentido que deve ser compreendido, então, mais esse movimento. Bem, deputado, Carol Nogueira também participando dessa conversa com o senhor. Minha boa tarde ao senhor. E utilizando aqui algumas das suas falas, que esse é um movimento legítimo, um movimento também para distensionar as relações. E eu também lhe pergunto se é um movimento que está num contexto de toma lá da cá. Bom, essa é uma dúvida que tem, mas é preciso esclarecer, e eu vou usar uma metáfora do deputado Paulo Eduardo Martins, que ele foi, para mim, na minha opinião, foi muito feliz quando ele tuitou dessa maneira, e hoje, inclusive, ele manifestou isso novamente. No nosso governo, e na verdade todos os governos, né, mas o nosso em particular, nessa condução do país, é um jogo de xadrez, cujas peças são colocadas também pela população. Então, o parlamento, hoje, a composição desse parlamento foi estabelecida nas eleições, nas mesmas eleições que elegeram o presidente Bolsonaro. Seria muito melhor, lógico, na nossa visão, que esses 57 milhões de votos refletissem exatamente o apoio espontâneo que o governo deveria ter aqui, porque eleitos, né, teriam sido eleitos somente deputados que gostariam de apoiar o presidente como o núcleo mais próximo ou mais próximo do presidente que compõe o PSL. A realidade é que a composição da Câmara atual foi estabelecida nas eleições e o presidente tem que lidar com as pessoas, com as peças que estão no tabuleiro. Agora, o Estado brasileiro possui, e eu estou dizendo não o governo,
Carol, mas o Estado brasileiro possui todas as ferramentas, inclusive muitas delas desenvolvidas no combate à corrupção dos governos petistas, né, onde o chefe do Estado ou da organização criminosa era o próprio presidente da República, e isso não é uma fala do Vitor Hugo, isso está em acordos condenatórios, sentenças, delações premiadas, e isso não vai acontecer no nosso governo. O Estado brasileiro possui uma verdadeira artilharia para impedir que o mal feito aconteça na ponta da linha. Nós estamos falando do Poder Judiciário, do Ministério Público, estamos falando das Controladorias Geral da União, dos Estados, tribunais de contas, da própria população, a imprensa. Então, hoje, é muito mais fácil controlar e nosso governo, ao contrário de outro, vai fazer questão de punir aquele indicado ou contribuir para que haja punição daquele indicado que venha fazer o mal feito na ponta da linha. Então, é muito diferente do toma lá da cá do passado, em que, inclusive, havia a compra criminosa um esquema criminoso de compra de apoio político através de propina, né? E isso não vai acontecer no nosso governo. Então, essas aproximações, como eu falei, elas geram uma maior estabilidade para votações de pautas importantes, como a retomada, por exemplo, das reformas estruturantes, que todos nós queremos que aconteça, reforma administrativa, reforma tributária, as PECs que vêm do Senado, revisão do Pacto Federativo, PEC emergencial, a PEC dos fundos, todas essas fronteiras que nós temos de investimento. Estava agora conversando, almocei junto com os vice-líderes do governo, junto com o ministro Tarcísio, agora acabei de chegar do almoço, e ele fez, por exemplo, uma exposição de todos os temas que ajudariam no desenvolvimento da nossa infraestrutura e da economia em geral, como a lei do gás, a privatização da Eletrobras, o marco da cabotagem, mineração, certo, e tantas outras pautas importantes que nós precisamos aprovar no Congresso Nacional, e constituir uma base vai nos ajudar nesse intuito. Deputado, aqui na CNN a gente sempre faz a conversa da forma mais ampla possível. A gente vai trazer então aqui Renata Agostini, nossa analista em Brasília, e Daniel Adjuto, também nosso âncora em Brasília. Daqui a pouco vem falar, trazer questões aí ao senhor. Renata, bem-vinda, boa tarde, o entrevistado é seu. Boa tarde. Olá, líder, tudo bem? Queria pegar no ponto que o senhor deixou. O senhor falou sobre a vantagem de se ter uma base, que é o governo conseguir encaminhar medidas que quer aprovar. O senhor citou algumas, mas tem uma expectativa agora muito grande sobre qual vai ser a decisão, por exemplo, sobre o auxílio emergencial. Então, há essa sinalização do próprio presidente de prorrogar esse auxílio, mas ainda não tem uma definição de quantas parcelas e qual o valor. Uma das questões da mesa é que o Congresso pode justamente forçar para se elevar este valor. O governo não queria manter muitas parcelas de 600. Qual é a estratégia do senhor, da articulação do governo na Câmara sobre o auxílio emergencial? Renata, boa tarde, prazer falar novamente com você. Bom, primeiro dizer que esse auxílio emergencial foi idealizado no governo, depois foi aproveitado num projeto de lei que já tramitava na Câmara, né? O governo tinha sinalizado inicialmente por R$200, mas sabia que era o começo das conversas, chegamos até 300, o relator apresentou com 500 e, né, a partir de uma articulação da liderança do governo na Câmara, né, eu liguei para o presidente da República, liguei para o ministro Paulo Guedes, conversei com o Braga Neto, com o Ramos, com o Jorge, e nós formulamos essa ideia dos R$600, que hoje atinge aí mais de 60 milhões de brasileiros, e é um dos grandes programas aí do nosso governo para impedir que a gente tenha aí, né, pessoas sendo jogadas aí ainda mais né, vamos dizer assim, aos leões no que diz respeito à questão econômica, inclusive sanitária. Mas é claro, isso custa em torno de 50 bilhões de reais por mês. É claro que o governo, ao lado da intenção de preservar vidas e salvar os empregos, nós temos também uma responsabilidade fiscal com a retomada do crescimento e com a preservação da nossa economia para que a recessão econômica que nós já estamos começando a enfrentar e que vamos certamente enfrentar na sequência, para que ela não se transforme, para que essa recessão não se transforme numa depressão econômica. Então, é nesse sentido que o presidente, junto com a equipe econômica, tem feito todos os cálculos, né? A nossa intenção seria prorrogar o máximo possível, com valores, inclusive, lógico, próximo dos R$600, mas nós temos uma limitação fiscal, né? Então, é bonito fazer um discurso aqui no plenário da Câmara ou defender, né, que isso se prolongue no tempo muito sem qualquer limite,
mas o governo tem a responsabilidade com o futuro, inclusive das próximas gerações. Eu não posso adiantar aqui em que pé, né, ou como o governo está pensando, né, quantas parcelas de quantos reais. Eu acho que esse anúncio cabe à equipe econômica ou quando o presidente achar viável. Mas o governo, né, a nossa base, vai defender a proposta do governo e vai levar em consideração essas duas necessidades. A necessidade efetiva de amparar essa população dos informais, que são os mais vulneráveis, mas equilibrando também a necessidade que nós temos de não sermos irresponsáveis no aspecto fiscal. Temos então o deputado Vitor Hugo conversando com a gente nesse momento. Tem perguntas chegando também de Brasília com o nosso âncora Daniel Adjuto. Adjuto, por favor. Líder, boa tarde. Até nessa toada ainda do ajuste fiscal, de crescimento econômico, acaba de ser divulgado o número da dívida pública federal. Ana Russo, nossa produtora de Ministério da Economia, acaba de passar aqui. Avançou 2,1% em maio, 4,2 trilhões. Foi aí o primeiro crescimento depois de 2 meses seguidos de queda. E a minha pergunta já ia nesse sentido. Há uma expectativa ou está no horizonte do governo uma revisão do teto de gastos? Bom, essa é uma decisão, Daniel, da equipe econômica, né? Algo que, assim, não está dentro da esfera de atribuições da liderança do governo. Mas, de novo, eu posso ressaltar a preocupação que o nosso governo tem de manter o equilíbrio fiscal, de ser um governo austero, para que a gente não venha a ter um colapso total na nossa economia. E a impressão que eu tenho é que o teto de gastos é uma das premissas para a manutenção dessa estabilidade, né, para a manutenção inclusive dessa sinalização para os investidores, para o mercado, de que o Brasil continua tendo responsabilidade fiscal. Mas, por outro lado, o governo federal tem falado, né, o nosso presidente, o ministro Paulo Guedes, tem dito, desde o começo da crise, ou do enfrentamento da crise, que não faltarão, como não estão faltando, recursos para salvar vidas e preservar os empregos dos brasileiros. Já foram anunciadas aí mais de 800 medidas, né, normativas, executivas, interministeriais, ministeriais, nesse sentido, que somados aí todos os valores dessas medidas, ultrapassam aí 1 trilhão e 800 bilhões de reais. É claro que elas estão em implantação, muitos têm a ver com o Banco Central, o BNDES, para além daquilo que nós já votamos aqui na Câmara, por exemplo, com a 936, né, que possibilita a redução do contrato de trabalho, também da jornada de trabalho, ou a suspensão do contrato de trabalho, e tantas outras medidas para ajudar a informar as empresas. Já foram executados em torno de 177 bilhões de reais, né, e já foram, vamos dizer, efetivamente anunciados mais de 400 bilhões. Então, o governo está fazendo todo o esforço para isso, mas não podemos abandonar nunca o norte nosso, que para além das reformas estruturantes, da aprovação das reformas estruturantes, se envolve a responsabilidade fiscal. O próprio Paulo Guedes fala que nós já controlamos os juros, né, já controlamos também os gastos da Previdência, que eram 2 grandes gastos, e com a aprovação desse PLP 39 da ajuda aos estados, com as garantias, né, que nós aprovamos, ou com as vedações que dizem respeito à questão do congelamento dos aumentos dos servidores, a gente já está com o terceiro tripé dos gastos, que era a questão dos gastos com o pessoal. Então, o governo está indo na linha que o nosso presidente anunciou durante a campanha. E o teto de gastos, nesse sentido, é mais um instrumento, mas, de novo, não é uma apreciação ou um anúncio que cabe a mim fazer. Deputado, eu já vou chamar aqui o Yuri Pita, também vai participar dessa conversa com a gente, aqui nosso analista em São Paulo. Mas antes eu queria pegar um ponto que o senhor disse, respondendo à pergunta da Renata a respeito do auxílio emergencial. E vou amarrar os 2 temas principais aqui da nossa conversa, ou seja, a aproximação com o Centrão e essa agenda que precisa ser cumprida por conta da crise sanitária, da crise econômica que se impôs aí com a pandemia. Partidos de centro costumam ter ouvidos muito atentos ao que dizem suas bases, porque são partidos que são conectados muito fortemente à política local, tem uma base muito ampla de prefeitos. O senhor acha que a aliança do governo com os partidos de centro vai possibilitar, por exemplo, o governo
impor ou aprovar esse valor reduzido. O presidente já disse que não tem dinheiro para manter mais parcelas no valor de R$600. É um desafio e tanto fazer com que deputados, havendo uma pressão do presidente da Câmara, por exemplo, para manter nesses R$600, deputados de centro ficarem com o governo. É uma prova a essa nova aliança? Bom, certamente, lógico, esse conflito que você está expondo, ele vai existir. É um conflito que, na verdade, que todo deputado vive, né? Independente até de ser da base ou não. Lógico que os deputados de esquerda, até por serem oposição ao governo, né? Eles têm uma posição mais, vamos dizer, não têm a responsabilidade de administrar o país, por isso fazem propostas mirabolantes, com valores muito mais altos. Os partidos de centro foram aqueles que contribuíram para que nós aprovássemos a reforma da Previdência, né? Uma reforma que, de longe, é uma das mais profundas aí, que o Brasil já teve e talvez até uma referência muito grande no mundo, né? Capaz de nos garantir, junto com a aprovação da medida provisória 871, de combate às fraudes no INSS, mais de 1,1 trilhão de reais em 10 anos. Se nós não tivéssemos aprovado, com a ajuda dos partidos de centro, uma reforma da Previdência tão profunda, nós teríamos hoje um problema grave, ainda maior, na questão fiscal no nosso país. Então, vai ser um grande desafio, tenho certeza, mas a gente conta com a responsabilidade e também com a explicação que o governo fará, que a equipe econômica fará e que nós faremos aqui no plenário da Câmara, né? E faremos também em reuniões com todos eles, para explicar que, muitas vezes, prolongar esse auxílio para além daquilo que o governo tem de capacidade pode vir a prejudicar a população como um todo, porque uma recessão econômica ou uma depressão econômica, que pode ser fruto de um alargamento irresponsável completo aí dos gastos públicos, pode prejudicar também e vai atingir muito mais justamente esses mais vulneráveis. Certo. Então, a gente tem que... É uma discussão, lógico, difícil, mas que eu tenho certeza que vai terminar com um bom termo, não para o governo, mas para o país. Deputado, mais uma pergunta, agora de Yuri Pita, de São Paulo. Yuri. Obrigado, Carol. Boa tarde, deputado. Obrigado por estar conosco aqui na CNN. Eu queria ouvi-lo sobre uma agenda que não é diretamente ligada ao governo federal, mas que também está aí no calendário do Congresso Nacional e vai chegar à Câmara, que é a questão do calendário das eleições municipais. Na mesma linha do que a Dani Lima estava falando, de que os deputados têm essa sensibilidade em relação às bases, tem havido um movimento forte de prefeitos preocupados com essa questão de como vai ficar o calendário eleitoral. Sei que não vai ser uma orientação de governo, mas como que o senhor vê essa questão, já que o Centrão está se mobilizando para manter o calendário, a votação em outubro, e o que pode ocorrer é a mão contrária, quer dizer, a base aliada, os deputados que são liderados pelo governo fazerem esse gesto no mesmo caminho rumo ao Centrão para manter o calendário em outubro ou não, ou se essa discussão ainda está em aberto. Yuri, boa tarde. Bom, você também fez o gancho correto, assim, na nossa visão, de que esse é um tema que não é um tema especificamente de governo. Os temas político-eleitorais e partidários, normalmente, o governo tem mantido um afastamento até respeitoso em relação ao que a Câmara vai definir, ou o Congresso Nacional defende, inclusive para que a gente poupe capital político para realmente ser utilizado nas pautas que são de interesse específicos e diretos do governo e do país. As eleições, o calendário eleitoral de modo particular, o governo ainda não tem uma posição, pelo menos a gente não fez nenhuma reunião para tratar especificamente desse tema, para saber se o governo vai intervir de uma maneira clara, explícita, se vai ser algo mais de sensibilização, qual a posição do governo em relação às eleições. O meu sentimento das conversas com os líderes do dia a dia aqui, da maioria dos líderes da Câmara, é que não há acordo ainda para que, nem para que as eleições sejam adiadas, né? Eu sei que tem um movimento, inclusive, de alguns prefeitos e vereadores aí pelo Brasil, inclusive de tentar uma prorrogação de mandato para poder alinhar todos os mandatos e aí prorrogaria por 2 anos. Eu acho que essa tese é a que tem maior dificuldade, né? Até tem várias
discussões até em relação à constitucionalidade disso, né, dessa discussão. Né? A outra que seria menos gravosa, que é adiar as eleições. Me parece que tem também tem crescido a oposição a essa ideia aqui na Câmara. Então, existe a grande possibilidade que a gente faça as eleições realmente aí, no início de outubro. Então, está em aberto, na verdade, o governo ainda não se posicionou explicitamente sobre isso. Eu quero agradecer muitíssimo, deputado. O senhor nos avisou que tinha uma janela curta no horário. Estamos entregando aí, portanto, a tempo do senhor cumprir seus compromissos. Agradeço a participação aqui no 360. O senhor sempre cordato, portas abertas. Volte quando puder, porque, na verdade, assunto sempre tem. Tá bom, Dani. Eu que agradeço. Obrigado, Carol, aí, o Yuri, o Daniel também. Sempre à disposição por aqui. Um grande abraço. Obrigada, deputado.